Olá, caros alunos. Iniciamos mais uma aula de lógica, de raciocínio lógico, agora trabalhando as falácias não formais. As falácias formais nós trabalhamos na aula número 3. Aqui nós trabalharemos aquelas cuja classificação não é bem definida. Nós não temos uma classificação universal das falácias não formais, por isso são não formais. Então, por vezes, uma falácia pode ter um nome em um determinado contexto, pode ter outro nome. Então, aqui nós vamos trabalhar alguns tipos de falácias que ocorrem no dia a dia, dessas falácias não formais. Em primeiro lugar, o que é falácia? Tem pessoas que diferenciam falácia e sofisma, né? A falácia ou sofisma são termos utilizados para designar qualquer ideia equivocada, né? Então, em geral, a gente pode utilizar falácia e sofisma em qualquer circunstância em que existe uma ideia equivocada. Por exemplo, se alguém acredita em algo que não deveria acreditar, por exemplo, tem uma ideia equivocada de algo, mas na lógica é utilizada como um raciocínio incorreto, né? Porém persuasivo. Por quê? Porque se não for persuasivo, ele vai, além de ser incorreto, ele não vai convencer ninguém. Então, se não vai convencer, ninguém vai ter problema com essa falácia, não é isso? Então, a falácia é exatamente aquele argumento que ele persuade por outros meios, geralmente por uma transferência psicológica. Voltando um pouquinho nessa questão da falácia e sofisma, algumas pessoas diferenciam a falácia do sofisma da seguinte forma. Falam que falácia é um erro, um equívoco lógico, né? Só que sem a intenção de enganar. E já o sofisma já tem a intenção de enganar. Outros já falam o contrário. Na verdade, se a gente for pegar a origem latina das palavras, ambos têm sinônimo referente a alguma coisa que significa enganar. Por exemplo, falácia significa trapaça em um dos sentidos. E sofisma significa engano. Né? Você pode ser o engano, né, da pessoa se enganar, como pode ser engano da pessoa que engana. Então, falácia ou sofisma aqui para nós não vai ter diferença nenhuma. Nós vamos colocar os dois como sinônimos. Então, a partir de agora, nós vamos falar de falácias não formais. Então, anteriormente nós trabalhávamos, né, na aula 3, as falácias formais, aquelas que envolvem um erro técnico. Por exemplo, aquelas falácias que não obedecem às regras do silogismo. Né? Aqui nós trabalharemos as falácias não formais. Eles envolvem um erro de conteúdo. Como eu disse anteriormente, um conteúdo que tem uma transferência psicológica persuasiva. Né? Então, nós vamos ver os exemplos e vai ficar um pouco mais claro quando a gente começar a trabalhar os exemplos. Nas falácias não formais, nós vamos dividi-las em dois tipos. Né? As falácias conhecidas como falácias de relevância, né? E as falácias de ambiguidade. Nesta aula, nós trabalharemos as falácias de relevância. Quais são essas falácias de ambiguidade? As de ambiguidade, não vou falar aqui agora, mas só resumidamente, é exatamente aquela que utiliza da ambiguidade da língua para enganar. Né? Ou seja, o erro se dá em decorrência da ambiguidade da nossa língua, né? Das várias ambiguidades que existem. Agora, nas falácias de relevância, elas têm em comum o fato de que nós temos uma conclusão que é sempre irrelevante para as premissas. Ou seja, a premissa e a conclusão não tem conexão com a outra. Né? Nós vamos ver os exemplos e vocês vão perceber que em todos os exemplos a gente pode ter, às vezes, uma falácia que parece um pouco com a outra e assim por diante. O mais importante do que saber qual tipo de falácia está sendo cometida é você perceber os tipos de falácias que existem para você não cair nessas armadilhas do discurso. Né? Então, partindo para a primeira falácia. Argumentum ad baculum. O recurso à força. Esse recurso geralmente é utilizado quando as provas ou argumentos racionais fracassaram. Se utiliza da força para provocar a aceitação de uma conclusão. Né? Então, o que acontece? A pessoa, às vezes, está argumentando ali, está discutindo com a outra, está discutindo. Quando o argumento dela começa a fracassar, ela começa a apelar para a força. Nós vemos isso em várias situações. Eu me lembrei aqui agora de um filme, né? Deus Não Está Morto. Né? Um professor, ele manda que os alunos coloquem numa folha de papel que Deus está morto. Né? Escrevam. Só que não argumenta direito, ele já começa a aula praticamente falando que Deus está morto, e para todos escreverem no papel que Deus está morto, né? E não coloca nenhum tipo de argumentação assim, plausível. E quando o aluno parece discordar de escrever aquilo, ele começa a apelar para a questão do poder dele como professor. Né?
Ou seja, se ele quiser continuar assistindo a aula dele, ele tem que escrever no papel. Do contrário, ele não poderia continuar assistindo às aulas dele. Então, aí você vê um exemplo claro de uma falácia, né, do recurso à força, né, argumentum ad baculum. Né? Esse argumento, ele é um argumento que sempre é utilizado em várias situações. Por exemplo, um juiz, né, em determinada situação que ele uma situação em que ele passa, né, igual aconteceu recentemente no Maranhão, né, ele fica desgostoso com uma situação e apela para o seu ar de autoridade, né, pelo seu poder, para poder impor determinada situação, né, determinado argumento. E também é aquele velho discurso das pessoas que têm algum tipo de poder na sociedade, né? Você sabe com quem está falando? Isso é um recurso à força. Exatamente um recurso utilizado por aquele que não tem argumento plausível, né? Outro tipo de falácia muito comum é esse argumento ad verecundiam, né? Esse recurso à autoridade, que é muito parecido com o anterior. É isso. Esse recurso à autoridade, porém, ele envolve uma questão mais, vamos dizer, mais ampla, porque ele não é muito pessoal. Ele está buscando exatamente aquelas autoridades, autoridade no sentido assim, de convencimento de mais pessoas. Vamos dizer assim, um exemplo. Um jogador de futebol que está vendendo um remédio. Que está vendendo não, que está fazendo a propaganda de um remédio. Ele não conhece nada de remédio. Então, é fora da alçada dele falar sobre a eficácia ou não daquele determinado medicamento. Né? Ou então uma pessoa que apela para a Bíblia, para argumentar qualquer coisa, ou apela para o Alcorão e assim por diante. Ou então apela por fato dele ter mestrado em determinada área, né, para poder dizer que ele tem razão porque ele tem mestrado e não porque o argumento dele é plausível. Né? E também, um exemplo claro que a gente vê muito na internet são as inúmeras frases motivacionais atribuídas a Einstein. Né? A gente vê, Einstein parece até o maior escritor de livros de autoajuda que a gente percebe aí, várias frases de Facebook, Twitter, que utilizam temas motivacionais e colocam no final Albert Einstein, né, como se ele fosse um grande conhecedor dessa área. Né, e a gente sabe que a área dele era física. Se fosse alguma coisa relacionada à física, tudo bem, mas a maior parte das frases são frases motivacionais, que nem são de Einstein, né, são frases que foram atribuídas a ele, exatamente como se ele tivesse um ar de genialidade fora da sua área de atuação. Não é isso? Outro argumento muito comum, né, o argumento ad hominem, ofensivo. Esse, qual que é a questão? Ele, ao invés da gente refutar, né, da gente discordar da verdade daquilo que está se afirmando, a gente começa a atacar quem fez a afirmação. A gente não tem argumento contra o argumento do outro, mas a gente tem argumento contra a pessoa. Né? Um exemplo na filosofia muito comum é para as pessoas, por exemplo, não aceitarem a filosofia de Heidegger porque ele apoiou o nazismo. Né? Como se diz, uma coisa é o que ele escreveu em relação à ontologia, o existencialismo, etc. Outra coisa é você dizer sobre o caráter dele em relação ao apoio ao nazismo. São coisas distintas. Né? Quando você coloca a pessoa, né, os argumentos dela numa determinada área e coloca argumentos contra a pessoa, que é em outra área, você, na verdade, está cometendo um tipo de falácia, que é essa falácia argumentum ad hominem, né, que é o ofensivo. Nós temos outro tipo, que é o circunstancial. Por quê? No anterior, a gente está pensando em ofender, né, a pessoa. Nesse seguinte, nós estamos olhando a circunstância que a pessoa se encontra. Por exemplo, a gente foca nas convicções que a pessoa tem e as suas circunstâncias. Né? E a gente pode utilizar de duas formas. A gente pode ou fazer com que o adversário aceite a nossa conclusão, exatamente pela circunstância que ele se encontra, ou que ele rejeite a conclusão, né? Que a gente rejeite a conclusão dele porque é exatamente a circunstância que ele se encontra. Eu vou mostrar um exemplo. Por exemplo, você tem que ser contra a pena de morte. Por quê? Porque você é cristão. Ou seja, eu sou contra a pena de morte, quero que o outro seja contra a pena de morte porque ele é cristão. Então eu estou utilizando um argumento, utilizando a circunstância que a pessoa se encontra. Não é isso? Então, nesse caso aí, a gente está utilizando esse argumento para trazer para a gente, né, a conclusão do outro. Agora, se a gente não concorda com o que o outro está falando, a gente fala assim, é lógico que você é contra a pena de morte, você é cristão. Vamos supor que eu sou
a favor da pena de morte. Eu vou defender, não, você é cristão, é lógico que você é contra, então não serve de nada isso que você está me dizendo. Então, num sentido, eu chamo ele de incoerente, nesse caso aqui. Nesse outro, eu falo que ele é tendencioso. Né? Nas duas situações, eu posso trazer a pessoa para o meu lado. Né? No argumento, eu sempre vou titubear para o lado que vai ser a favor do meu argumento. Não é isso? É importante perceber que em todos eles existe esse processo psicológico de transferência. É isso? No anterior, a gente acaba rejeitando a hipótese de que o mais perverso dos homens pode também dizer a verdade ou raciocinar corretamente. Né? Nesse caso aqui, a gente rejeita essa hipótese, a gente simplesmente joga tudo no lixo daquilo, como se diz, a gente joga o bebê com a água do banho fora. Não é isso? Nesse caso aqui, a gente pega a situação que a pessoa se encontra e utiliza ela a nosso favor. Em ambas as situações, a gente pode utilizar os argumentos da outra pessoa a nosso favor. Não é isso? A gente traz ela para o nosso lado. Se ela está numa situação que é a nosso favor, ou a gente fala que ela é tendenciosa quando ela está contra a gente. Não é isso? Outro tipo de argumento que a gente tem é de ignorância, né? Argumento chamado ignorância. Esse argumento, ele é um argumento que a gente tem uma proposição como verdadeira se não há provas da sua falsidade. Né? Ou é tida como falsa se não há provas da sua verdade. Então, um exemplo. Não há registros atuais de que esse medicamento possa causar malformação fetal. Então, ele pode ser usado por mulheres grávidas sem esse risco. Aqui nós estamos ignorando o quê? Nós estamos ignorando o fato de que as pesquisas com mulheres grávidas não são fáceis. Que mulher grávida que quer fazer pesquisa com um determinado medicamento? Geralmente nenhuma, né? Porque a mulher, ela tem mais pela vida da criança do que pela vida dela mesma. Né? Então, em geral, os medicamentos não são seguros para mulheres grávidas. Um exemplo disso foi a talidomida, que foi utilizada durante muito tempo, e as mulheres começaram a ter crianças com defeitos genéticos, né? com alguns problemas genéticos, com má formação, por causa exatamente disso aí. Por exemplo, a criança nascia anencéfala, né? Ou criança nascia sem um braço, etc., por causa do uso da talidomida. Não é isso? E esse argumento de ignorância, ele é utilizado também em algumas outras situações. Por exemplo, quando a gente fala que não há provas suficientes que um político, por exemplo, se envolveu com o mensalão. Então ele é inocente. Não, você pode dizer no máximo que ele é considerado inocente porque você não teve provas. Né? Apesar de que, às vezes, existem algumas hipóteses, etc. Né? Lógico que para o direito, esse argumento ad ignorância, desculpa o latim, né? Esse argumento contra a ignorância, né? Ele é um argumento que aproveita-se da ignorância para poder fortalecer o seu argumento. Né? No direito, por exemplo, tem uma frase que eles falam muito, que é in dubio pro réu, ou seja, na dúvida o réu é inocentado. Não é isso? A dúvida é sempre a favor do réu. Então, por quê? Porque você tem que provar que o réu é culpado, e não o contrário, né? Ele é culpado até que prova que é inocente. Né? No direito é assim. Então, a gente tem que perceber que o argumento pela ignorância, né? Contra a ignorância, o argumento pela ignorância é um argumento que está se aproveitando disso, da falta de conhecimento de determinado assunto. Mas nem sempre pode ser utilizado, igual esse caso que nós vimos aqui. Né? No caso da ciência, ela tem que ser mais plausível para poder você chegar na conclusão. Não é isso? Outro argumento muito interessante é o de misericórdia, né? Que é o apelo para a piedade. É o apelo que a gente faz para compaixão, para uma determinada conclusão seja aceita. É um tipo de chantagem emocional. Né? A pessoa fala assim, eu mereço emprego. Por quê? Porque eu tenho um pai doente para sustentar. Eu falei assim, mas você tem um pai doente não prova que você é competente para essa área. Não é isso? Ou, ele cometeu um crime, mas é pai de 9 filhos que sofrerão muito com a sua ausência. O advogado utiliza isso demais da conta quando está no tribunal do júri. Né? Ou seja, como se o crime dele pudesse ser atenuado pelo fato dele ser pai de 9 filhos que sofrerão com a ausência dele, etc. Né? Então isso se utiliza demais, né, para esse apelo à piedade. Tem um livro do Sidney Sheldon que, se não me engano, é Ira dos Anjos, uma advogada, ela se utiliza disso, né? Começa a passar vídeos que emocionam as pessoas para poder julgar determinada ação. Né? Isso é muito utilizado nos Estados Unidos também, né? Nesses tribunais do júri aqui também. Por quê? É uma forma de você comover as pessoas, né? Você apelar para uma situação pessoal, porque quando você não tem mais argumento a favor da pessoa, quando todas as provas corroboram para
uma punição, você apela para a emoção. Né? Por isso ele acaba sendo persuasivo, porque as pessoas, nós somos seres racionais e emocionais, nós não temos uma separação entre razão e emoção, né? Nós misturamos as duas coisas. Né? A gente sabe que a linguagem, ela é expressiva e informativa. Né? Expressiva por quê? Porque ela pode expressar medo, hostilidade, compaixão, entusiasmo, né? Mas ao mesmo tempo, a linguagem é informativa, mas a informação ela sempre fica imbricada nessas outras coisas, nessa expressão, né? Isso que ela transmite. Por isso a gente acaba caindo nesse argumento, né, pela misericórdia, o apelo à piedade, à misericórdia. Né? Outro argumento muito comum também nessa ideia da persuasão, né, é a exortação da tentativa de ganhar a concordância popular, né, o apelo ao povo. Né? Ou seja, você começa a utilizar de um meio visual, por exemplo, para fazer com que determinada conclusão seja aceita. Né? Um exemplo foi aquela campanha recentemente, né, da Não Mereço Ser Estuprada. Né? É muito engraçado porque a gente, quando fala na mulher, aparece, vamos supor, de topless, com uma placa escrita, não merece ser estuprada, é como se dissesse assim, ah, não, então quem merece ser estuprada? Como se isso fosse uma coisa assim, de merecimento. Né? Isso aí, na verdade, ela fez aquilo de uma forma de chamar a atenção, né, para buscar despertar as paixões e entusiasmo das pessoas. Né? Não, vamos na causa, etc. e tal. Ou então você também tem o caso do cristianismo, por exemplo, você fala, o cristianismo é a religião verdadeira. Ah, por quê? Porque não é possível que milhões de pessoas estão erradas. Isso é um argumento apelo ao povo, mas ele também pode ser argumento pelo número. Né? Algumas pessoas classificam esse como um argumento pelo número. Quando você tem um número grande de pessoas que seguem aquilo ali. Ah, não, várias pessoas. É igual o que a política faz quando tem aquele BOP. Então as pessoas geralmente apelam para isso. Olha, tanto de gente está votando em tal pessoa. Ah, não, então ela com certeza é a melhor. Como se aquilo ali fosse um sinal de que a maioria soubesse o que quer. Não é isso? Então, essa exortação é um tipo de demagogia, né? E, geralmente, ela sempre puxa para o lado também, da mesma forma que os outros argumentos, ela sempre puxa a sardinha para o lado da pessoa que está argumentando, né? Vamos supor, eu sou contra a mudança. Aí eu falo, a ordem existente é o que a gente tem que prezar, a ordem, as coisas estão bem porque estão assim, assim, assado. Ou então vamos supor que eu sou a favor da mudança. Não, o progresso, as virtudes do progresso para a nossa nação, etc. Ou seja, se você sempre vai argumentar puxando a sardinha para o seu lado. Não é isso? A mídia faz isso. Né? Os recursos que ela utiliza são imagens chamativas. Por exemplo, no cigarro. No cigarro aparece um cara com um cigarro no alto de uma montanha, né? Como se aquilo ali tivesse um mar de liberdade. Aquilo ali acaba sendo uma exortação. Fumem, né? Vocês serão livres. Né? Ou então, um carro cheio de mulher de biquíni ao lado, fala assim, nossa, utilize esse carro, você terá várias mulheres ao seu redor e etc. Então você tem o argumento ao povo, pelo povo, né? É um argumento que está sempre se aproveitando dessas situações para poder convencer. Né? Outro tipo de falácia é a falácia de acidente. Né? Quando se recorre a uma tal generalização argumentar sobre determinado caso, cujas circunstâncias acidentais impedem a aplicação da proposição em geral. Vou explicar isso melhor. Por exemplo, você tem aqui, os teístas não gostam de ateus. Você é cristão, então não gosta de ateus. Será que o fato de você ser cristão, necessariamente você não vai gostar de ateus? Não, se geralmente eles não gostam, etc., beleza, mas você pode aplicar sempre o caso geral ao particular? Né? Ou então, alguns casos até anedóticos, né? Por exemplo, você não deve mentir. Aí chega um cara aqui e fala, estou procurando o Joãozinho está bem debaixo da mesa. Você fala assim, não, eu não posso mentir, né? O cara está procurando o Joãozinho para matar ele. Eu falo assim, para matá-lo, né? Aí eu falo, não, o Joãozinho está aqui debaixo da mesa, não posso mentir. Mas será que para salvar uma vida eu não posso mentir? Né? Então, ou seja, no geral eu não posso mentir. Né? Mas se você generaliza isso de uma forma extrema, você acaba fazendo situações bizarras como essa. Né? Ou então, você não pode tomar o que é do outro. Né? Aí vamos supor, tem um cara que está com uma arma para matar outra pessoa, e você está na iminência de tomar a arma desse cara, e você fala, não posso tomar a arma é dele. Não é isso? É uma situação anedótica. Mas vocês percebem que a gente não pode ir ao extremo. Isso é uma falácia de acidente, que a circunstância acidental ela impede a aplicação da proposição geral. Não é isso? E tem o acidente convertido, que é o contrário, né? Quando a gente faz uma generalização apressada, a gente vai do particular para o geral.
né? Você considera apenas os casos excepcionais e precipitadamente você generaliza uma regra para tudo. Não é isso? Vamos supor, você fala assim, doentes terminais usam morfina. Então por que, que não todo mundo pode usar morfina? Morfina é uma coisa boa, etc. E tal. Ué, peraí, não é assim que funciona. A gente sabe que a morfina ela pode viciar, etc. E tal. Você tem que analisar todos os meandros, né? Por exemplo, sempre temos notícias de padres pedófilos e pastores envolvidos com crime. Por isso eu digo que nenhuma religião presta. A gente pode generalizar dessa forma, né? Primeiro você está colocando situações de padres e pastores como se fosse a religião, né? E não algumas pessoas que representam um determinado tipo de religião, né? E segundo, que você está generalizando casos particulares para o geral, não é isso? Outro caso muito comum, até a gente já ouviu falar, né, no interior, né? Minha tia foi picada por uma cobra venenosa e não morreu. Ela foi no curandeiro e tal. Mas a pessoa ignora que às vezes é que a cobra que ela foi picada, por exemplo, não conseguiu injetar o veneno todo, ou então uma certa circunstância ali, o veneno saiu por algum motivo. Quer dizer, tem N pessoas que foram picadas por cobras, nem foram ao curandeiro e foram aí melhoraram sem ter nem tido tipo de medicação. Nem sempre acontece da pessoa morrer. Às vezes a cobra acabou de perder o veneno quase todo picando um outro bicho, um animal, etc., né? E assim por diante. Mas a pessoa ignora aquele caso, né? O acidente, esse caso que eu falei por último, ele parece um pouco com o outro, né? Da falsa causa, que é o próximo que eu vou falar. Né? Quando a gente pega como causa de um efeito algo que não é a sua causa real. Não é isso? Um exemplo, a gente infere uma coisa só porque ela está na sequência da outra. Ela foi no curandeiro, ela melhorou. Não, então foi por causa do curandeiro que ela melhorou e acabou não morrendo por causa da picada da cobra. Não é isso? Ou então você falar, depois do computador, os rendimentos dos alunos nas escolas caíram. É evidente que a tecnologia foi prejudicial à educação. A gente ignora as outras coisas todas. Por exemplo, a formação da sociedade atual, como é que a família se modificou, né? Os pais estão menos presentes na vida dos filhos, etc. e tal. A gente ignora todos os outros problemas para poder restringir a essa questão da tecnologia. Existem alguns exemplos anedóticos, né, desse tipo de falsa causa, né? Um exemplo é o do tigre, né, que eu não me recordo agora a história, que eu lembro de ter visto no segundo grau, né, de um cara que sempre, todo dia, ele ia no quintal da casa dele, que ficava em São Paulo, né, na grande cidade, né, na cidade, na capital de São Paulo, né, e lá ele, no terreiro, ele acendia uma fogueira e dançava em volta da fogueira e tal. Aí uma mulher chegou e falou assim, mas você está fazendo isso por quê? Esse ritual todo dia? Ele falou assim, é para espantar os tigres. Aí a mulher virou e falou, mas não tem tigres aqui a milhares de quilômetros. Ele falou, pois é, tá funcionando, não tá? Pois é, um exemplo, claro, anedótico dessa situação. O cara está atribuindo uma causa a um efeito que não tem nada a ver. Não é isso? Ou então se virar para uma pessoa e falar assim, não, a adoçante engorda. Você já viu, a maior parte das pessoas que usam adoçante são gordos. É como se adoçante tivesse a relação direta com a obesidade, né? Pô, e detalhe, né? A gente sabe muito bem que adoçante tem a ver com o problema da diabetes, né? Muita gente já falou isso, né? Fala assim, adoçante faz mal, etc. E assim por diante, tipo, coisas que as pessoas relacionam que não tem nada a ver. Depois que de tal coisa que está tendo mais câncer. Será que não é porque o câncer foi descoberto depois? Né? A pessoa às vezes atribui uma coisa só por causa da sequência temporal, né? Ou então, escavações não encontraram fósseis de determinada espécie. Não tinha essa espécie em tal lugar. Não significa. Não significa só que não encontraram. Né? Poderia ter tido, mas eles não conseguiram encontrar. Não significa necessariamente aquilo ali. Né? Outro exemplo anedótico também, né, desse caso, é aquela piada da aranha. Né? Quem tiver curiosidade, joga lá, doando da aranha. Né? No Google deve ter. Né? Quer dizer, o cara vai arrancando as perninhas da aranha, né, e vai mandando a aranha andar. A aranha vai andar. Depois chega no final, ele manda a aranha andar, a aranha para de andar. Eu vou e coloca. Depois que a gente arranca as pernas da aranha, ela fica surda. Né? Essa anedota aí mostra, mais uma vez, essa ideia da falsa causa. Esses exemplos anedóticos são muito óbvios, né? Lógico que não são casos no argumento. Mas existem argumentos que caem nessa falsa causa constantemente e são persuasivos o bastante para que a gente caia neles. Né? Então, quando a gente começa a analisar as coisas de uma forma mais ampla, fica mais fácil de perceber, né, o erro do raciocínio e até contradizer esse raciocínio. Não é necessário decorar, é lógico. Né? Isso é uma falácia de falsa causa. Esse é argumento mais de báculo. Né? Esse é mais de ônimo. Não, mas
precisa de eu decorar? Não, basta você perceber que existe uma incoerência naquele argumento. Não é isso? Outro tipo de falácia, né? Outro tipo de falácia é a petição de princípio, né? Quando a conclusão é gerada a partir de uma premissa que a repete. Demais, isso acontece demais da conta, né? Por exemplo, a pessoa fala, quem tem bom gosto musical não gosta de funk, visto que apenas quem tem mau gosto musical é que gosta de funk. Tá, beleza, eu até concordo com isso, né? Só que para argumentar você não vai utilizar a mesma coisa que você está colocando como premissa como conclusão, só dita de outra forma, né? Isso chama-se petição de princípio, eu chamo de ciclo vicioso, né? A pessoa quando argumenta utilizando de um ciclo, né? Ou então, eu estou certo. Por quê? Porque eu sou seu professor, e os professores estão sempre certos. Ou, aquele argumento de Descartes para provar a existência de Deus, não sei se vocês se lembram, né, quem estudou filosofia aí, né, Deus existe porque ele é perfeito. Ora, um ser perfeito tem que ter todas as coisas, então ele não poderia deixar de ter a existência. Que a existência é uma das coisas que um ser perfeito tem, logo ele existe. Ou seja, olha o ciclo vicioso que ele caiu. Ó, Deus existe porque é perfeito quem tem que existir, porque senão não seria perfeito. Olha que angu de caroço isso aí. Então vocês vejam bem que esse argumento é um argumento de ciclo vicioso que é utilizado. O aluno geralmente coloca isso muito em resposta de prova, né? Repete a pergunta do professor com outras palavras, pensando que o professor não vai perceber. Isso é um tipo de petição de princípio, né? Outro tipo de falácia muito interessante é a pergunta complexa, né? Por quê? É uma falácia porque ela é um argumento, na verdade, que é uma pergunta, mas que pressupõe uma verdade que não foi estabelecida. Bom, os exemplos anedóticos estão geralmente nesses seriados, aí a gente vê, quando foi que você parou de bater na vítima? Ou então, você parou de bater na vítima? A pessoa vai para, não. Se não parou de bater, você continuou batendo? Ou então, eu parei na tal hora. Então quer dizer que você bateu, né? Como se diz, são exemplos anedóticos. Mas existem exemplos não anedóticos que muito presentes, né? Por exemplo, você é uma pessoa, você é ateu e você quer que a pessoa se reconheça de determinada forma. Você fala, você é um religioso alienado ou um ateu esclarecido? Como se diz, né? Se você é ateu, você quer que a pessoa fale. Ela vai falar o quê? Fala assim, eu sou esclarecido, né? Então você é ateu. É como se diz, a pessoa é religiosa e alienada. Ou então, vamos supor que você é religioso. Aí você fala, você é um ateu imoral ou uma pessoa ética? Você sempre vai puxar a sardinha pro seu lado, né? Outro caso é quando você pressupõe esse caso anterior que eu falei, mas em outras situações, menos anedóticas, né? Como que os alunos conseguem colar nas provas da faculdade? Quando você fala isso, você está pressupondo que eles já colam nas provas da faculdade. Você está querendo descobrir o como, não é isso? Então, isso é um tipo de pergunta complexa. É uma falácia por quê? Porque, em princípio, você ainda não tem uma verdade estabelecida e você coloca aquilo ali como se já fosse verdade. Ou, por exemplo, todo religioso é alienado, ou todo ateu é imoral, etc. Isso aí é uma falácia também. Outro tipo de falácia é a conclusão irrelevante, né? Que, venhamos e convenhamos, tem a ver com todas as outras falácias anteriores, né? Um argumento utilizado para comprovar uma conclusão diferente. Isso é utilizado constantemente pelos políticos ou por pessoas que apresentam projetos. Vamos supor, você faz um projeto de locomoção urbana. Você fala, a locomoção urbana é essencial para a economia da cidade. Por isso, temos que aprovar esse projeto de mobilidade urbana. Ué, isso parece até que é aquele ad populum, né? Mas aqui, pensa bem. A gente sabe, a locomoção urbana é essencial. A gente não discorda disso, ninguém discorda. Mas aí, aprovar que aquele projeto é o melhor projeto de mobilidade urbana é outra coisa, né? A pessoa se utiliza de uma coisa que é verdade, mas a conclusão dela difere daquilo ali, né? Todo mundo concorda que precisa de mobilidade urbana, mas, né, às vezes aquele projeto não é o melhor para essa mobilidade, né? Mas o cara joga aquilo ali no meio do discurso e às vezes as pessoas não percebem que estão sendo levadas, né, por aquilo ali. Não é isso? Ou eu vi ele falar assim, é através dos impostos que o governo vai fazer saneamento, né? Temos vários bairros aí sem saneamento básico, então nós temos que aumentar os impostos. Ué, peraí, será que não é a falta de direcionamento desses impostos? Né? A pessoa pega uma conclusão que é totalmente irrelevante para as premissas que ela está utilizando. Não é isso? Então, percebam, todas as falácias aqui demonstradas são falácias que se misturam com as outras, né? E o que elas têm em comum? Essa ideia de que a conclusão é sempre relevante para as premissas, né, que são colocadas. E essas falácias,
ela sempre tem exatamente esse salto psicológico, né? Esse salto psicológico que persuade. Por quê? Porque, logicamente, a gente já sabe que elas são infiéis. Mas, com relação à persuasão, elas têm que ser fiéis. Por quê? Porque senão já não servem para nada, né? Porque se você percebe um argumento que é totalmente falacioso em um aspecto psicológico e lógico, você nem vai de acordo com ele, né? Você não vai ser enganado por ele. Né? Para uma falácia, na lógica, ter o poder de persuasão, ela tem que dar esse salto psicológico. Né? Então, na próxima aula, nós trabalharemos então as falácias de ambiguidade. Obrigado pela atenção e desculpa qualquer erro aí, principalmente nas pronúncias do latim, que não é minha área de atuação. Né? A gente tentou pelo menos trabalhar um pouco os conceitos, que é o mais importante para a gente poder fugir dessas armadilhas do discurso. Obrigado.